As ações da Caixa Seguridade cresceram mais de 50% no último ano. Só que de maio para cá, elas estão caindo cerca de 14%, uma queda bem acentuada. E mesmo com mais desafios, tem analista como os da XP Investimentos que seguem recomendando compra de caixa, assim como o Barsi, que recomenda a Caixa Seguridade, enquanto o Banco de Investimento do Bradesco diz que Caixa Seguridade é para investidores que preferem ficar na defensiva. E aí você fica perdido, fica sem saber, é hora de comprar a Caixa Seguridade? O que está acontecendo com ela? Por que ela subiu tanto e depois caiu mais recentemente? Tá barata? Tá valendo a pena para dividendos? Tudo isso nós vamos te responder aqui por meio do meu sócio, Filipão, sócio aqui do Clube do Valor, analista CNPI, empreendedor financeiro CFP, que vai conduzir esse vídeo. Se você tem Caixa Seguridade, comenta aqui, deixa o dedo no like e simbora. Boa, vamos lá. E para isso a gente vai começar olhando para os últimos resultados da empresa. E aí os painéis de resultados da Caixa são muito bacanas, eles mostram um resumo muito legal de receitas operacionais que cresceram 15% na comparação anual, o que acabou puxando o lucro líquido gerencial para cima também em 12%. Enquanto que o ROI, o Return on Equity, que basicamente é a rentabilidade do capital do investidor que está naquela empresa, essa caiu. O que a gente vê é que o ROI no final de 2023 era de cerca de 66% e caiu para 58% aqui. E aí aqui a própria companhia fez um comentário de que se você desconsiderar a distribuição de dividendos, esse ROI seria de 64%. Agora, no meu ponto de vista, isso aqui não faz nenhum sentido, já que o fato é que a rentabilidade sobre o capital do acionista, ela caiu. E que caso isso permaneça assim no futuro, vai sobrar menos espaço para pagar dividendos. Não adianta tentar reajustar aqui. Números não mentem e o fato é que o ROI da Caixa caiu. Mas beleza, isso é uma pequena observação. O fato é que a receita e o lucro líquido seguem se valorizando. E se a gente for tentar entender o porquê que isso está acontecendo, basicamente é porque o desempenho comercial da Caixa está sendo muito positivo em todas as linhas de trabalho que ela está. Se a gente olha para seguro habitacional, a gente vê um alto de 10%. Se a gente olha para seguro residencial, um alto de 15%. Assistência, mais de 59%. E isso também acontece em todas essas outras linhas aqui. Então, em número de vendas, a Caixa Seguridade vai muito bem, obrigado. Inclusive, aqui a gente encontra uma sinergia que os analistas da XP Investimentos consideram muito positiva, que é a exclusividade que a Caixa Seguradora tem para vender produtos do ramo de seguro, de capitalização, de consórcio para os clientes da Caixa Econômica Federal. Para quem não lembra, no passado os clientes da Caixa Econômica tinham até outras parcerias com outras corretoras, outras seguradoras. A UIS já entrou nesse processo também. Só que desde que a Caixa Seguridade abriu capital na bolsa, a exclusividade ficou com essa empresa, o que faz sentido. A gente está falando de um guarda-chuva ali da Caixa Econômica. E aí beleza, recomendação de compra para cá, empresa valorizando para lá, o próprio Barsi falando muito bem da Caixa nos últimos meses. Só que eu tenho dois motivos muito claros para duvidar da Caixa Econômica, eu já vou te mostrar. Só que quando eu estava fazendo esse vídeo aqui, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o João, um dos consultores de investimentos aqui do Clube do Valor. E ele comentou comigo que numa das consultorias gratuitas que a gente fez na semana passada, um dos investidores apareceu com praticamente 30 mil reais alocados só na Caixa Seguridade. E essa observação por si só, ela não tem problema nenhum. Às vezes o investidor tem essa ação na estratégia e tá tudo certo. O problema é que quando a gente perguntou para esse cara o porquê que ele tinha essa parte do patrimônio em Caixa Seguridade, ele simplesmente não soube responder. Pelo menos não com argumentos fortes. Ele falou que ouviu o Barsi falar muito bem dessa empresa, que gosta, que confia na seguradora de um dos maiores bancos do país, que já está aí há muitos anos, mas na verdade a decisão dele não tinha nenhum aspecto racional, quantitativo mesmo. E eu vou te falar que esse tipo de resposta de não sei por que invisto é muito mais comum do que a maioria de vocês imagina. E é justamente nessas poucas vagas que a gente oferece em consultorias gratuitas aqui do Clube do Valor que a gente fornece um PDF exclusivo para cada um dos investidores de forma individual, considerando o contexto de cada um, te mostrando exatamente o que é que você tem que fazer baseado em estratégias comprovadas, com argumentos quantitativos. Isso tudo depois de uma reunião de 1 hora para conversar diretamente contigo, conhecer teu caso e definir todo esse plano com você. E é por essas e outras que a gente sempre recebe feedbacks como esse aqui, onde um dos investidores falou que atendeu muito às expectativas. Deu para ver que vocês são profissionais sérios e qualificados, principalmente por nos auxiliar visando o nosso objetivo. Então, se você quer participar de uma reunião, de uma consultoria gratuita como essa, se inscreve em uma das vagas que vão estar aqui disponíveis nesse link. É só preencher um breve formulário que vai aparecer na tua tela e que também vai estar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, antes de falar o que é que me deixa em dúvida sobre a Caixa Seguridade, por que que eu vejo problemas nela também, eu quero te falar antes um problema que o mercado inteiro está vendo. Lembra na introdução do vídeo que a gente falou que a Caixa está caindo praticamente 13% de uns meses para cá? E foi nesse mesmo período que a empresa autorizou o início dos estudos de um follow-on que ela está pretendendo fazer. Para quem não lembra, o follow-on é um processo em que a empresa emite novas ações a serem negociadas no mercado. Ela chama os investidores que querem fazer novos aportes na companhia e aumenta a quantidade de ações em circulação. E aí todo esse dinheiro que os investidores colocaram a mais na empresa vão direto para o caixa da companhia
e eles podem usar esse valor a bem entender. Mas o fato é que o mercado não viu isso muito bem. Afinal de contas, parece algo muito paralelo, a queda das ações dos últimos meses com essa nova notícia. Só que quando a gente vai ver o porquê de verdade que a Caixa Seguridade está tentando fazer isso, é que atualmente o free float da empresa está em cerca de 17,25%. O free float, para quem não lembra, é a quantidade de ações em livre circulação no mercado para acionistas minoritários. E se a gente for analisar o segmento de listagem da Caixa Seguridade, a gente precisa lembrar que ela está no famoso novo mercado, que basicamente, segundo a B3, exige que as empresas tenham pelo menos 20% das suas ações em free float. Como a Caixa Seguridade não tem nesse momento, ela precisa dar um jeito de ter, e o follow-on tem essa estratégia. Então beleza, ela está fazendo isso porque tinha que fazer, o mercado talvez não tenha visto isso muito bem, só que tudo isso são rumores, probabilidades do que pode acontecer no futuro. Eu te convido agora a analisar de forma quantitativa como é que está a Caixa Seguridade para a gente realmente tomar uma decisão. Faz sentido? Para dividendo? Será que ela está barata? Beleza, e para a gente analisar isso tudo, vamos usar a planilha inteligente de seleção de ações do Clube do Valor. Se a gente coloca as ações da Caixa Seguridade, a gente vê ela cotada ali por pouco mais de R$14, com preço por valor patrimonial acima de 3, não está tão baixo assim, PL quase em 12, dividend yield na casa de 10,5 e um retorno nos últimos 6 meses de 10%. Tudo isso com uma volatilidade acima de 21. O ROI na nossa medição aqui dos últimos 12 meses está batendo 27%. E aí, para entender se ela está barata nesse momento com esses fundamentos, a gente precisa entender como é que a gente encontra ações baratas. Para isso, a gente passa no mercado inteiro 4 filtros específicos, até chegar nas 20 empresas mais baratas da bolsa, muito focada numa métrica principal chamada EV/EBIT. E nesse momento, para a Caixa, está em 10,45%. Esse número aqui, quanto maior, mais cara é a empresa, quanto menor, mais barata é a empresa. Até para a gente ter um parâmetro de comparação, se a gente colocar a empresa pior posicionada dentro das mais baratas da bolsa nesse momento, o que a gente vai ver é um EV/EBIT que ainda assim está abaixo da Caixa Seguridade. Ou seja, se essa daqui é a pior posicionada, quer dizer que a Caixa Seguridade não está entre as 20 ações mais baratas da bolsa nesse momento. E é por isso, de forma 100% quantitativa, que a gente garante que essa empresa não está barata nesse momento, segundo esse método. E você pode baixar essa planilha inteligente de seleção de ações para que você faça as suas comparações fundamentalistas de ações. A nossa equipe atualiza diariamente essa planilha aqui para vocês. Então você pode simplesmente fazer o download aqui dessa planilha num link que eu vou deixar aqui ou no segundo link da descrição do vídeo também. Beleza, mas muita gente olha para a Caixa Seguridade como uma empresa de dividendos. Como é que a gente analisa se ela também faz parte de uma estratégia de dividendos? E aqui também a gente usa critérios muito claros para olhar para o mercado de ações de dividendos inteiro e entender se ela realmente é melhor nesse momento. Para isso a gente usa 3 critérios basicamente. A liquidez das ações, que precisa ser acima de R$3 milhões por dia. Ela precisa pagar dividendos todos os anos por mais de 5 anos seguidos. E ela precisa ter um alto dividendo médio nos últimos 3 anos. O mais legal é que usar esses critérios para investir nas 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa trouxe um resultado muito positivo para os investidores nos últimos anos. Esse gráfico aqui mostra uma rentabilidade de mais de 22% ao ano, transformando qualquer R$10 mil investidos em mais de 250 mil. E foi justamente com o intuito de te explicar detalhes de como a gente chegou nessa estratégia. A gente escreveu um e-book te mostrando o método máquina de dividendos e lá no final te revelando 7 ações que estão atualmente dentro das mais pagadoras da bolsa. Você pode ter acesso gratuito também fazendo o download num link que vai aparecer aqui em cima e na descrição do vídeo. E aí, se a gente olha primeiro para a liquidez da Caixa Seguridade, a gente vê mais de R$38 milhões. Show de bola, ela passa no primeiro filtro. Agora, no critério constância de pagamento de dividendos, a Caixa Seguridade nem fechou 5 anos completos ainda de bolsa. Ela não tem consistência de pagamento, segundo o método. E aqui ela já não passa no segundo filtro. E assim, mesmo que ela passasse, se a gente olha para o dividend yield médio dos últimos anos da Caixa, a gente vê algo como 7,7% nesse momento. E olhando no ranking da máquina de dividendos, a 10ª empresa, que é a última ali das 10 mais pagadoras da bolsa, está com a média de dividend yield nos últimos 3 anos na casa de 10,7%. Ou seja, é bem acima do que a Caixa Seguridade. Você vê que mesmo que ela tivesse consistência de pagamento de dividendos, ela estaria lá para a 20ª e alguma coisa posição com esse dividendo médio que ela tem atualmente. E é justamente por esses motivos muito claros, diretos e quantitativos que, na nossa visão, a Caixa Seguridade não está barata e não está boa para dividendos nesse momento. Agora, é claro que, apesar dessas estratégias serem comprovadas no passado, é a nossa forma de olhar para o mercado. Me conta você está investindo na Caixa Seguridade nesse momento? E você provavelmente é um investidor de dividendos para ter visto esse vídeo até aqui. Por isso, eu te mostro nesse outro vídeo aqui 11 empresas que vão anunciar dividendos agora em agosto. Ainda dá tempo de pegar esse pagamento na tua carteira. Vai lá conferir que eu estou te esperando.